Novo Testamento, Lucas, capítulo 5. Acharam? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém, amados? Diz o seguinte, versículo 27, verso 27. Depois disso ele saiu, e vendo um publicano, falando de Jesus, né? Ele saiu, quer dizer, Jesus saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Amém? Tudo certinho aí? Tá? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Você não vai atrapalhar hoje não. Amém? Queridos, é o seguinte, nós estamos aqui, não sei, eu acho que eu não sei, talvez já umas 2 semanas, onde nós começamos a falar sobre Lucas, capítulo 5, e eu vou te falar que a cada momento assim que eu me pego lendo, ou meditando nesse trecho do Evangelho de Lucas, como que cresce ainda mais, assim, sabe? O entendimento. É impressionante, amados. A maneira como o Espírito Santo, ele vem trabalhando, ele vem tratando as nossas vidas, né? Como ele trata, como ele fala, e como ele nos direciona. E eu estava, se eu não me engano, ontem estou lendo um livro chamado A Voz de um Profeta, e o autor é o A.W. Tozer. Eu peguei agora essa pandemia aí para ler esse autor. E confesso que eu estou apaixonado por esse autor. A maneira como ele escreve, a maneira como ele coloca. E o mais impressionante ainda é que ele não tinha nem o 2º grau concluído. E você fala, meu Deus, quanta revelação, quanto entendimento. Uma pessoa que, se o mundo olhar e disser assim, o mundo não dá nada. Mas é assim que Deus faz. Ele escolhe aquilo que não é para tornar algo que seja. Amém? E ele disse algo muito interessante. Ele falou que Deus não tem muito o que dizer ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. E se você observar, você vai dizer assim, mas como assim está com elas? Porque a única palavra que Deus... Arrependei-vos. Ele não tem mais o que dizer para elas. É simplesmente isso, arrependei-vos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente observa? Que as palavras do Senhor que eram liberadas, amados, 90% da Bíblia era para o povo dele. Não era para o mundo. Era para o povo dele. Entende isso? O que os profetas estavam falando por meio de Deus era direcionado para o povo dele. Quando os apóstolos vieram e começaram a falar por meio de Deus e através de Deus, era para a igreja dele, ou seja, para o povo dele. Então eu comecei, amados, a meditar, já há um tempo que eu tenho meditado nisso, mas hoje eu percebi que Deus, ele pegou e falou assim, ó, fale isso, comente sobre isso, porque é necessário que a igreja, ela seja compromissada com algo, ela seja comprometida com algo. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui hoje. E nós estamos nos baseando e falando sobre o quê? Sobre o discípulo. Nós estamos comentando aqui como que o discípulo ele se comporta, como é o chamado do discípulo, quais são os alvos do discípulo, qual é o propósito do discípulo, qual é a direção que ele caminha. É o que nós temos falado basicamente nessas 2 semanas. Mas existe algo aqui também relacionado ao discípulo que nós precisamos perceber
e que se você olhar parece algo assim muito pequenininho, não é? Algo muito pequeno, algo que numa leitura muito rápida passa até despercebido. Mas é isso que faz ou que torna toda a diferença para que eu e você possamos entrar dentro do discipulado. Lembra-se que eu disse para vocês aqui algumas diferenças entre multidão e discípulo, lembra? E eu disse para vocês que uma diferença básica entre a multidão e o discípulo é que a multidão busca Deus por aquilo que ele pode o quê? Dar. Mas o discípulo, ele segue por aquilo que ele é. Por aquilo que Deus é. E essa é uma diferença. Por isso, amados, o que eu quero que você compreenda comigo aqui agora? Presta bem atenção. Depois disso ele saiu, falando de Jesus, e vendo um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Amados, existe um ponto em que seguir a Cristo, ou o caminho do discípulo se inicia, ou a vida de um discípulo acontece. E Jesus está mostrando para nós aonde que esse ponto inicia. E nessa noite é esse ponto que eu quero tratar com você, porque você tem que aprender isso mais do que nunca, meu amado. Porque senão a tua vida será completamente afetada de um modo negativo. Presta bem atenção, para você entender. Ele estava na coletoria, sentado, recebendo os impostos, cobrando os impostos, e Jesus então vem passando. Jesus olha para ele e disse: segue-me. O homem levanta, deixa tudo e vai atrás de Jesus. Pastor, o que tem de mais nisso? Presta bem atenção, discípulo. Você precisa entender como que o discípulo se move. A maneira como eu e você nos movemos. A maneira como nós vamos caminhar. A maneira como você vai tomar decisões na sua vida. A maneira como você vai tomar direções na sua vida. Você precisa entender como que funciona essa dinâmica. Amém? Só que, deixa eu só comentar, não sei, eu estou sentindo de falar isso. O que nós estamos tratando aqui? Sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Amém? E o que é importante? Existe a multidão e existe o que? A multidão e o discípulo, amém? A grande questão é, amados, muitos dentro de uma igreja, podem estar dentro de uma igreja, podem estar há anos numa igreja, mas muitas dessas pessoas não são discípulos de Jesus, apenas fazem parte da multidão. Por quê? E como é que a gente sabe? O modo como elas se relacionam com Jesus. Amém? A multidão tem uma característica típica. Busca Jesus por aquilo que ele pode oferecer. Amém? Estão entendendo? E a multidão, e o discípulo, segue a Jesus por aquilo que Jesus é. Está definido aí, irmãos? Isso é necessário que entre dentro de você. Você precisa entender que se o Senhor te chamou, precisa em você ser alterado algumas coisas. E principalmente o modo como você vai se relacionar com Jesus. Pastor, o que o senhor quer tratar aqui hoje? Eu quero tratar, amado, sobre algo que eu e você precisamos aprender. Que é o quê? A palavra. Pastor, mas
Poxa, tanta coisa para o senhor falar nessa noite. E o senhor vem falar sobre a palavra? Sim. Porque eu e você precisamos entender como é que o discípulo ele se move. O que sustenta o discípulo de Jesus. O que vai manter ele firme. Entende? E nós observamos aqui nesse texto, que quando Jesus então chega até Levi, que ele olha e ele diz, vem, ou seja, segue-me. É a partir desse ponto que inicia a jornada de Levi em seguir a Jesus. Existe um ponto. Existe um princípio, existe um início, existe um start. E enquanto não chegar a esse ponto, meu amado, você vai viver assim, ó. Sabe, para lá e para cá, pulando de igreja em igreja. E ouve um e ouve outro. E vai buscar conselho de um e vai buscar conselho de outro. Você vai viver como aquele cachorro que corre em volta atrás do seu rabo, andando em círculos. Mas enquanto não chegar a esse ponto, o discipulado, a vida de um discípulo não inicia. E qual é o ponto? Porque a Bíblia diz, e vendo ele, ok, Jesus vê muitas pessoas, não vê, irmãos? Quem crê nisso? Jesus vê tudo o que acontece no mundo, sim ou não? Ele vê o que todas as pessoas fazem no mundo, sim ou não? Sim. Jesus vê muitas pessoas, como ele viu esse publicano. E aí eu te pergunto, não sei se você sabe, né? Não adianta eu perguntar, porque também não sei se você sabe. Mas o que é interessante? Que essas coletorias, não havia um único homem cobrando imposto. Até porque quando fala de receber, né, irmão? Vamos falar a verdade. Aí o negócio é demais, né? Sim ou não? Esses postos em que eles ficavam, os publicanos, a coletoria, é mais ou menos como pedágio. Sabe quando você pega o pedaço daqui para Arujá ali? Não existe várias cabines? E de repente Jesus passa em uma dessas cabines. Ou seja, tem várias cabines, mas ele escolhe passar em uma. Tinha vários cobradores de impostos, mas ele escolhe um. Deu para entender? Quer dizer, Jesus olhou para todos ali, amém? Se tivesse 10, ele olhou para os 10. Ele viu os 10 que estavam ali. Só que tem uma diferença, aí que você vai entender a diferença crucial. Jesus falou com os 10. Jesus liberou a palavra para os 10. Sim ou não? Só liberou a palavra para um. E disse-lhe. Quando é que o discipulado vai começar, irmãos? A partir do quê? Que ele liberar a palavra dele sobre nós. É aí que começa a igreja. E vendo ele, disse-lhe, e ele libera, segue-me. Entendeu onde que é o ponto crucial e inicial da jornada do discípulo? Ela inicia quando a palavra do Senhor vem ao encontro dele. Deu para entender? É aí que vai diferenciar discípulo e multidão. Presta bem atenção nisso, tá? Por que, pastor, é aí que vai diferenciar discípulo e multidão? Amados, presta bem atenção. Vocês são inteligentes, amém? Vocês são dotados de inteligências, amém? Nós já estamos um tempo caminhando. Tem hora que a minha esposa fala assim, ó, vai mais devagar, sabe? Tem hora que eu fico perguntando, mas será que o povo entende? É muito difícil, filho? Não dá para entender? Eu peço para o Senhor me ensina a falar o mais simples possível para que eles possam entender, amém? Para que entra.
existe, aqui você vai começar também a discernir a diferença entre a multidão e o discípulo. Por quê, irmãos? O discipulado começa quando a palavra foi o quê? Liberada. Aí ele levanta e segue o que a palavra diz para ele. Aqui está uma diferença. A multidão vai ao encontro de Jesus por causa dos milagres. O que move a multidão é o quê? Os milagres. Está captando aí ou não? O que move a multidão são o quê? Os milagres. Posso falar uma coisa? A multidão ama e gosta de um circo, um espetáculo. Entende? Eles gostam disso, irmãos. A multidão gosta de algo que lhe chame a atenção. Deu para entender? Mas o discípulo é diferente. O que move ele é a palavra. Está entendendo aí? Oh Deus, vai dando discernimento e abrindo entendimento nessa casa. Lembra que eu disse que Ele está separando essa igreja? Ele está tirando essa igreja da multidão, irmãos, da massa. Porque a multidão só busca Ele por causa do milagre, por causa daquilo que Ele pode fazer. E meu amado, se você está aqui ainda carregando essas motivações, se você ainda é alguém movido por isso, saiba de uma coisa: milagre não sustenta ninguém. Quantas pessoas vocês já viram receber milagres, mas as suas vidas não carregam mudança, não há transformação? Hein, queridos? Continuam da mesma maneira depressivas, desesperadas, ansiosas, e algumas delas até endemoniadas. Receberam milagres. O que muda é isso aqui, irmãos. É a palavra. Foi isso aqui que gerou a mudança na vida de Levi, que tirou Levi da coletoria, daquela vida, que arrancou ele daquele lugar. Foi a palavra. Foi quando ele ouviu: segue-me. Amém. É esse ponto que, se dentro de você tem sido alguém que hoje o seu maior interesse não é aquilo que Ele pode fazer na tua vida, mas sim hoje você vai até Ele, como aquele centurião: só uma palavra, basta uma palavra. O próprio Cristo disse, quando Ele ressuscitou a filha de Jairo, lembra? Quando Ele chegou lá, a menina morta, Ele falou: não, está dormindo, mas vou acordar. Talita cumi, que significa menina, levante-se. A menina acorda, a menina levanta. E Ele vira para os pais e diz assim: dá a ela de comer. E sabe o que Ele está dizendo? Até milagre precisa de manutenção, viu? Até milagre precisa de manutenção, viu? Porque se vocês não derem ela de comer, ela vai morrer de novo. Então, igreja, se você ainda é alguém que tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode fazer, pelos milagres, pelas intervenções dEle, eu não estou dizendo que isso seja errado. Não, não é que é errado, amados.
Até porque Deus tem prazer em fazer isso, Deus é bom. Mas entenda que isso não é ainda o suficiente na sua vida. E entenda que se você continuar assim, você viverá ainda dentro de um estágio, de um nível muito medíocre, muito pequeno. E você não vai experimentar de coisas maiores. Então o que vai mover um discípulo? São os milagres ou a palavra? Hein, igreja? É a palavra. Portanto, o discípulo é movido por aquilo que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a partir desse momento que nós precisamos entender, então, o que eu estou dizendo. E o que você precisa entender? Que o discípulo precisa aprender a interagir com a palavra. Você, discípulo de Jesus, precisa aprender a interagir com a palavra. Você precisa aprender a se relacionar com a palavra. Você precisa entender como é a dinâmica da palavra. O discípulo precisa entender como que a palavra trabalha nele, como que a palavra trabalha em todas as coisas. Ou seja, a palavra deve ser na sua vida primazia, algo primordial, algo prioritário. Tem que ser algo, amados, que se tiver um monte de gente conversando e de repente a palavra vem ser, dá licença. O que foi? A palavra está me chamando. A palavra está me chamando. Quando você entrar num lugar desse, em que a palavra começar a ser liberada, tem alguém que começa a cutucar, você, espera que a palavra está sendo liberada. A palavra está sendo liberada. O que nós devemos entender então? O discípulo precisa estabelecer na vida dele qual é a prioridade dele agora. E a prioridade dele será a palavra que sai da boca de Deus. Essa tem que ser a sua prioridade. Portanto, o discípulo, ele não é movido pela circunstância que ele está vivendo. Ele não é vivido por tudo aquilo que aqui fora tenta impulsionar dentro dele. Tenta mexer com ele. E se isso estiver acontecendo com alguém aqui, você precisa mais do que nunca, sabe o toureiro, os peão, hein, amados? Ele só tem uma cordinha, não é? Em cima do boi. Tem hora que a vida funciona assim, igreja. É aquele boi dando solavanco e tranco. E você fala, eu me agarro, mas não solto. Eu não vou cair. O que isso significa? Que você precisa entender que ainda que aconteça circunstâncias e situações que vão mexer com os seus sentimentos, que vão mexer com os seus pensamentos, que vão de alguma forma tentar desestabilizar você, você gruda nessa palavra e não larga, não solta. Pessoas vão poder chegar e dizer, mas fulano, você precisa fazer algo. Aí alguém chega e vai dizer, não, mas se eu sou você no seu lugar. Mas você diz, eu não solto o que ele me disse. Eu não vou largar o que ele me falou. Porque de repente, amados, muitas pessoas poderiam começar a criticar Levi. Cara, você está andando com esse cara agora? Você está seguindo esse homem? Puxa vida, você caiu na laia dele. Você caiu na lábia dele. Como é que você permitiu isso, Levi? Como é que você deixou isso, Levi? Mas Levi estava lá, preso a uma palavra, preso a um segue-me. Segue-me. Amado, eu vou te falar uma coisa, meu querido. Você entrou aqui nessa noite procurando uma igreja e você entrou nesse lugar.
Você não sabe nem por que você foi movido, de onde você foi movido. Mas você foi movido, de onde você foi movido, para ouvir isso aqui. E eu vou te falar uma coisa. Deus já liberou muitas palavras aqui. Traz a memória, começa a trazer a memória. Quantas palavras Ele já liberou sobre a sua vida? Quantas coisas Ele já disse para você? Hein? Quantas coisas o Senhor já declarou? Eu me lembro da primeira vez que eu tive esse contato com essa palavra, e foi algo único para mim. Porque não fui eu que a procurei, ela me achou. É assim. Ela é que me encontrou. Foi no dia 22 de outubro. Olha, eu lembro, irmãos, olha que coisa. De 2006. Por volta ali do 12:30, 1h. Sei o lugar em que eu estava. De repente eu me peguei lendo Jeremias, como eu comento com vocês. Capítulo 1, versículo 4 ao 10. Antes que eu te criasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Oh, aleluia. Antes que saísse da tua madre, eu te separei e te santifiquei para ser profeta às nações. Eu não esqueço. E é interessante que a colocação de Jeremias era minha, mas Senhor, eu sou uma criança. Tinha 17 anos, meu amado. E ele disse, não diga eu sou uma criança. Porque você irá onde eu te mandar ir. E você falará o que eu te mandar dizer. Não tema diante deles. E ele tocou na minha boca e disse, ponho-te hoje a minha palavra na tua boca. Em alguns momentos aonde pensei em vacilar, em fraquejar, em desistir, em largar de mão, de repente vinha essa palavra. Fui eu que te escolhi. E eu te conheci. Antes que saísse da madre. Antes de você ser gerado, não se esqueça. E é essa palavra que me trouxe até hoje aqui e tem me sustentado, irmãos. Amém? É essa palavra. O que então um discípulo busca? É a palavra. O que o discípulo busca? A palavra. O discípulo passou disso, irmão, milagres. Sabe essas coisinhas? Desculpa se de repente eu vou ofender alguém aqui, mas é o culto da conquista, o culto da vitória, a tal da benção tal. O discípulo, ele passou disso, isso ficou para trás. O discípulo é alguém que vai sempre estar assim, Senhor, qual é a palavra? Não sei se você sabe, mas é essa dinâmica que os profetas do Antigo Testamento eles tinham. Eles ficavam parados e esperando a palavra. Quem já leu assim? E veio a mim a palavra do Senhor. E é interessante que eles só se moviam quando a palavra vinha. Eu tenho lido esses dias muito sobre Elias. Apesar nem dias, meses. E é interessante que quando você vai pegando ali a história de Elias, tem um momento que Elias desaparece na história. E sabe o que aconteceu com Elias? Onde está Elias? Sumiu? Desapareceu? E de repente, do nada, como diz, se eu não me engano, 1 Reis capítulo 21, ou 21. Quando o Acabe quis tomar a vinha de Nabote, lembra desse caso? E o que o Acabe fez? Acabe não, Jezabel, né? Mata Nabote.
chega para o Acabe, fala, o serviço está feito, a vinha é tua. Na sequência, irmãos, a palavra diz, e veio a palavra do Senhor a Elias. Aparece do nada Elias. Deu para entender? Ou seja, esses homens e o discípulo de Jesus, ele é alguém que vive esperando o quê? Pastor, como é que eu sei, como é que eu entendo que decisão tomar? Qual é o momento de eu me mover? Como fazer escolhas? É simples. A palavra do Senhor veio? Não veio. Então não saia do seu lugar. Você pode cogitar muitas coisas, você pode avaliar muitas coisas na sua vida. Propostas melhores podem até surgir. Mas não é isso que pode, não é isso que deve mover o discípulo. O que vai te mover é a palavra do Senhor. Amém, discípulo? O discípulo é alguém que está comprometido com o que, irmãos? Com a palavra. E eu estou comprometido com o tempo ali, e o tempo não está me ajudando. Amém? E eu vou precisar parar. E depois continuar com vocês sobre isso. Mas o que eu quero nesse momento então deixar para vocês é que nós temos que entender o que vai nos mover agora. Amém? O que vai te mover é o que, amados? A palavra. O que foi que moveu aquele homem, o Levi? Segue-me. Agora ele tinha uma palavra. Amém? O que fez Pedro pular do barco? Vem. Se é tu mesmo, lembra? Senhor, se és tu, manda-me, me chama que eu vou. Jesus falou, vem. E ele foi. Amém? Amém. Por isso então agora, irmãos, o que vai ser prioridade na sua vida é isso. O discípulo prioriza o quê? Desculpa, mas às vezes tem uns lugarzinhos aí que é só Deus, né, irmão? Como assim, pastor? É oportunidade disso, oportunidade daquilo, coral tal, criança tal, não é? Aí depois vem o irmão, a oferta, e no final, o irmãozinho aqui vai dar uma palavrinha. Tá, irmão, rapidinho que o culto está acabando, 10 minutinhos, tá bom? 10 minutos? Palavra? Eu disse, irmãos, eu não sei você, mas eu sou alguém que é assim, esse negócio para mim, 10, 15 minutos, irmão. Sabe assim? Eu gosto de mensagem de 1 hora e meia. Você gosta? Quem gosta de uma palavra assim? Eu falo, aquela buchada, sabe aquele negócio assim? Hein, sabe? Quem gosta de buchada aí? Quem gosta de uma buchada aí? Gosta de uma buchada? Então tá bom, vou pegar um pouquinho mais leve, né? Uma feijoada. Hein? Gosta, Francisco, de uma feijoada? Hein? Quem gosta de miojo? Pelo amor de Deus, né, irmão? Misericórdia. O negócio dele não passa nem perto de mim, o negócio desse. Jesus amado. Mas tem muito, a multidão gosta de Jesus. A multidão gosta do miojinho. A multidão gosta de um fast food, um Big Maczinho ali, sabe? Quem entende o que eu estou falando? A multidão gosta de uma aguinha com açúcar. Ela gosta. A multidão gosta disso, irmão. E o discípulo? O discípulo é aquele que senta, tá aquele banquete. E fala, que delícia. Amém? Rapaz, não sei nem por onde eu começo aqui. Meu Jesus, irmão. Entende?
O discípulo é aquele que quando ele vai se juntar para junto com os irmãos da fé adorar, a expectativa dele pela palavra. O que Deus vai falar? Amém? Ele fala Deus, pode liberar. Pode liberar. Eu quero ouvir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados. Miojinho, chega de miojinho? Hein? Sim ou não? Chega de miojinho? Hein, irmão? Eu lembro de um irmão, um amigo, né? Hoje já tá no Senhor, o Rock, baiano, imagina que esse baianão. Ele falou, quando ele chegou aqui em São Paulo, primeira coisa que chegou já passando frio, né? Década de 70, 80, era muito frio aqui, não era? Ele falou, duas coisas que eu passei, que eu nunca sofri na minha terra, com toda dificuldade, mas eu vim sofrer em São Paulo, fome e frio. Só que a fome não é porque não tinha o que comer, irmão, até tinha. Só que ele acostumado com jabá, acostumado com vatapá, acostumado com sustância, sabe? Então ele falou que comia aqui, não sustentava ele. Eu vou te falar uma coisa, o discípulo é aquele que quando prova de algo mais, com substância, irmão, ele não se contenta mais com coisinha assim, com comida de passarinho não, irmão. Deu para entender? Ele não, isso é uma coisa que dentro dele não cabe mais. Porque ele já provou algo de qualidade, então ele não vai mais comer qualquer coisa. O discípulo, ele é muito seletivo. Mas seletivo no quê? Na qualidade do alimento agora. Então de repente quando alguém fala alguma coisa, já bate aqui, você fala, rapaz, isso aí é miojo. Entende? É miojinho isso aí. Aquilo já não alimenta mais ele. Já não gera mais nada dentro de si. Amém? Entendo que quando eu disse que é seletivo, é na qualidade. Aquilo que Deus está falando. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado, te agradecemos. Ah, Jesus, obrigado pela sua santa palavra. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Fala para Deus, obrigado pela sua palavra. Fala para Ele que o que venha me mover seja a sua palavra. Fala que isso é o que venha me mover, Senhor, a sua palavra. É aí que começa a ver a diferença. O discípulo é alguém movido pela palavra. Por mais simples que ela seja, mas a palavra. A palavra. Pai, traga a memória. Em nome de Jesus, Espírito da verdade, aquele que nos guiará em toda a verdade, como diz o nosso Senhor, traga à memória todas as palavras que o Senhor liberou sobre essa pessoa, sobre essa vida. Traga agora neste momento, isso, está passando aí na tua mente agora os versículos. Se você ainda não tem, aguarde até que venha a mim a palavra do Senhor. Aleluia. Que essa igreja seja a igreja da palavra. Que essa casa seja a casa da palavra. Que as multidões venham sair e vir para esse lugar sim, mas para se tornarem discípulos, porque elas entendem agora, ali é o lugar da palavra. Que nessa cidade eles conheçam esse lugar aqui como o lugar da palavra. Ali é o lugar onde Deus fala. Se há um lugar nessa cidade, que esse seja o lugar onde Deus fala. Que as pessoas venham procurar esse lugar, porque elas sabem que aqui Deus fala. Venha falar, Senhor.
Não por causa de mim, não, meu Deus. Não. Mas por causa do Senhor. Não por causa da gente, não. Mas por causa do Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, minha igreja.